Fala, minha fiel torcida, Tomo de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações para vocês, uma análise completa do jogo de hoje. O Coringão venceu aí o time da Barra por 1-0, rapaziada. Então já deixa seu likezão aí no nosso vídeo e vambora para a notícia. Queria falar, porque assim, a gente está falando de um Corinthians que tem 2 vitórias na Libertadores, que encaminha sua classificação na Copa do Brasil, mas está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Então, bem escalado lá. Exatamente. Então, tem que ter um foco, tem que ter um olhar especial para o Campeonato Brasileiro, porque, por isso eu acho assim, Jean, Quinto jogo em 12 dias, né? Exatamente. De exatamente. Diniz, então... E não perdeu ainda com o Diniz, e não tomou gol com o Diniz ainda também. Essa é a questão. É para você massacrar quem vai para campo. Exatamente. Então, mediante todo esse cenário, 1-0 no Barra, tá ali, tá feita a lição, tudo certo e não dava para esperar muita coisa a mais, né, Jean? Tudo bem? Isso, tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. É isso, assim, é óbvio que a gente sempre cai nesse clichê, né? Toda vez o que importa é o resultado, porque, em geral... Nessa fase, desse jogo... Neste campeonato, nesta fase, o que importa é o resultado e, sobretudo, para quem conseguiu poupar, né, quase todos os seus titulares. Eu acho que essa é a grande notícia. Toda vez que você consegue colocar em campo um time completamente modificado daquele time que você considera o seu time ideal e você consegue vencer, eu acho que é motivo de comemoração. O Corinthians dá um passo enorme para se classificar, porque o adversário é o Barra, porque o Corinthians vai jogar em casa o jogo de volta, como disse o Calçade, vai poder poupar. Então, acho que não tem muito que... Acho que assim, é o tipo de jogo, inclusive, que não tem muito que você ficar detalhando, avaliando, né? Vamos olhar, vamos ficar analisando aspectos táticos do jogo. Sinceramente, não vejo muito espaço para isso. Não. Até brinquei com você, falei, essa fase de Copa do Brasil me lembra um pouco o que a gente fazia aqui depois, nos linhas de passe, depois das rodadas de campeonato estadual. Porque é um pouco isso, né? E acho que hoje os favoritismos se confirmaram, os 5 grandes que venceram, que jogaram, venceram suas partidas. Acho que o Corinthians e o Vasco com a vantagem ainda de vencer fora de casa, que é uma belíssima vantagem. E no caso do Corinthians, poupando muito. Acho que é a grande notícia. Talvez, na minha visão, a notícia ruim tenha um peso até maior do que a notícia positiva, que é a lesão do Kaique, que parece ser séria. Obviamente, a gente torce para que não seja, mas eu digo até pior, obviamente, pelo aspecto pessoal, né, de um garoto que está ganhando uma oportunidade, que talvez fosse a grande notícia do Diniz, né, nessa sua chegada. Foi uma ideia dele, inclusive, na sua estreia, colocá-lo como titular, e ele acaba, né, sendo destaque daquela partida. Totalmente... E aí a gente vendo o lance inesperado, né? Sozinho. E aí, assim, acho que pela reação dele, pelo que a gente já ouviu de quem estava ali no campo, tal, realmente é um caso muito preocupante e é uma pena, né? É aquele tipo de caso que realmente acho que deixa todo mundo entristecido, porque, cara, é um garoto ganhando oportunidade, vivendo um momento mágico, né? Porque é um momento mágico. Jogou 5 jogos com o Diniz. Exato. Então, assim, é uma pena, claro, para o Corinthians também, é uma pena para o Diniz, que tinha achado talvez uma solução para uma posição em que o Corinthians hoje é carente, mas sobretudo para o Kaique, né? E aí vai ter que se virar. Hoje a substituição foi pelo Vitinho, né? O Vitinho acabou entrando. Curioso, a gente discutia, eu e o Calçado, a gente conversava ali na redação, que assim, até para um time totalmente mexido, o Vitinho não foi primeira opção, né? Sim. Ele acabou entrando por causa dessa saída forçada aí do Kaique. Então, me parece que o Corinthians vai ter que se virar com o Vitinho, ou não, a partir de agora. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Ele não era a primeira opção, até porque o Kaique era um dos considerados titulares que estava jogando. Então... Não foi poupado. Não foi poupado. Lamentavelmente, né, o jogador titular, que não é poupado, se lesiona e, ao que parece, vai ficar um bom tempo afastado. Lesão de joelho, torção de joelho. Não é nada simples a situação. Lamentável. Mas é do futebol. Acontece, é um lance completamente involuntário. Mas o meu destaque maior para isso, claro que o Vitinho, enquanto não volta o Memphis, né? Quando voltar o Memphis, é Memphis e o Gilberto. Também quando volta o Memphis. Exatamente. Né? Mas queria destacar, é um jogo contra um time da 3ª divisão, tecnicamente bem inferior, mas o Corinthians consegue repetir o chamado clean sheet na Inglaterra. Exatamente. É o 5º jogo do Diniz, 5 jogos em que o time não sofre gol. Isso é um contraponto ao que vem acontecendo com o time do Dorival. E nesse meio tem jogo de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e Copa do Brasil.
Fora, dentro. O time do Dorival vinha sofrendo muito gol e essa é uma coisa que o Diniz fala logo quando ele chega, né? Prioridade é resolver a defesa, estancar esse sangramento. E ele consegue. E também é algo que vai meio contra o próprio Diniz, né? Os times do Diniz nunca foram conhecidos, nunca foram notados, nunca foram destacados por terem defesas sólidas. Pelo contrário, eram times que tinham muita posse de bola, muito ofensivos, que geravam muitas situações de gol, porém davam espaços aos adversários. O jogo de hoje nem era um jogo de tanto desafio, mas se você somar aos anteriores, é um jogo que você vai somar na continha, 5 jogos sem sofrer gol do Corinthians. E eu acho que mostra um pouco dessa adaptação do Diniz a entender o clube, entender a necessidade do momento e tentar provar que ele consegue fazer também o time jogar de uma maneira diferente, tendo mais concentração no sistema defensivo. E eu acho que é uma coisa para a gente olhar a médio prazo, porque pode ser que mostre um amadurecimento do trabalho dele. Ou antes do Birner, ou uma intervenção inicial de emergência, eu diria, para quem acabou de chegar, que é o que o time pedia alguns cuidados e ele ainda não conseguiu integralmente treinar o... Você tem, assim, alguns indícios. Concorda comigo? Sim. Do que é o Diniz. Né? Concordo. E eu concordo